Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao 12h10. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, também pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Participe e divulgue o nosso programa. E olha, a gente já está na linha com o nosso companheiro aqui do Fora da Curva, o Laércio Portela, diretamente do Fórum Social Mundial. Bom dia, Laércio. Bom dia, Manina. Bom dia, Manina. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária, nossos ouvintes internautas do programa Fora da Curva. Pois é, a Marco Zero... Estamos aqui eu, Laércio Portela e Débora Brito, da Marco Zero. Nós vamos acompanhar o programa, o Fórum Social Mundial, nos próximos dias, de hoje até o sábado aqui. Quem quiser acompanhar pela Marco Zero Conteúdo, vai poder acompanhar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E eu estou aqui do lado de Carlos Tibúrcio, jornalista, militante, foi uma das referências do movimento estudantil da Bahia nos anos 60, foi inclusive preso político, perseguido na ditadura militar, e é um dos fundadores do Fórum Social Mundial, fundador em 2001 do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, e ele hoje compõe o grupo de facilitadores do Fórum Social aqui da 13ª edição do Fórum Social aqui de Salvador. Eu vou fazer algumas questões aqui a Tibúrcio, mas a primeira é um pouquinho sobre o lema do fórum desse ano, Tibúrcio. No momento que a gente está vivendo aí, momentos aí sombrios, difíceis na política internacional, o fórum escolheu o tema Resistir é criar, criar é transformar. Explica um pouquinho para a gente por que desse tema, Tibúrcio. Justamente trata-se de um tema adequado a este momento conjuntural. Um momento de grande ofensiva do capital contra todas as forças progressistas em nível mundial. Então, é um reconhecimento de que essas forças que lutam por justiça social, por direitos humanos, pela defesa da democracia, estão na defensiva diante dessa forte ofensiva do capital, não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo. Então, resistir é criar, criar é transformar, é um processo de acúmulo de forças para mudar essa correlação de forças e a gente conseguir neutralizar e se contrapor a essa ofensiva do capital. Esse é o sentido deste lema e deste Fórum Social Mundial. Os próximos 5 dias são 60 mil pessoas de 120 países discutindo aqui estratégias e alternativas para se contrapor a esse avanço do conservadorismo antidemocrático que está tomando conta do mundo aí nos 4 cantos do mundo, Aproveitando, Manina, o tema de hoje, Sim, que é sobre o desemprego, eu queria perguntar aqui a Tibúrcio, aliás, o Tibúrcio, inclusive, foi assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência da República no período do governo Lula, e perguntar a Tibúrcio que há alguns anos atrás a gente vivia no Brasil uma situação de pleno emprego, Você tinha poucos desempregados e os empregos gerados eram empregos com carteira assinada. Hoje a gente está vivendo uma situação de alto desemprego e os empregos que estão sendo gerados são sem carteira assinada. Por que isso mudou dessa forma tão drástica em tão pouco tempo, Tibúrcio? O desemprego é um fenômeno que favorece o aumento do lucro no sistema capitalista. Com o aumento do desemprego, aumenta o exército de reserva de mão de obra disponível para ser contratada pelas empresas. Esse exército de reserva, quanto maior ele é, mais baixa o salário daqueles que são empregados. Então, beneficia 2 vezes o dono do capital. Agora, especificamente, o Brasil mudou de uma situação de pleno emprego
de quase pleno emprego, para essa situação drástica de desemprego, com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, se o número não é maior do que as estatísticas apontam, porque houve, com o golpe e com a crise internacional do capitalismo que eclodiu de maneira mais forte em 2007 e 2008, houve um processo de reversão das políticas de desenvolvimento para o país. Desenvolver o país, desenvolver a economia é justamente fazer com que as empresas contratem mais. E o Estado tem um papel indutor nesse sentido. Quando você reverte isso, quando você corta os investimentos estatais, como o governo golpista fez, aprovando uma mudança constitucional que vai estar paralisando os investimentos por 20 anos, você faz com que toda a economia se retraia. Fora o que se fez com o pré-sal, que era uma grande oportunidade para o país, como estava fazendo, de criar uma cadeia produtiva que se espalhou pelo Brasil inteiro e que possibilitaria um novo ciclo de desenvolvimento para o país. Quando você reverte tudo isso, as empresas demitem, o Estado demite e você chega a uma situação de descalabro dessa. Agora, por quê? Quem ganha com isso? Quem ganha com isso, fundamentalmente, é o capital financeiro, o capital que não produz, o capital que ganha dinheiro fazendo operações pela internet, digitais, de aplicações dos mais variados tipos e que, inclusive, foi responsável, como a gente sabe, pela eclosão da crise que eclodiu nos Estados Unidos em 2007 e 2008. Esse capital improdutivo, inclusive, está sendo objeto, aqui no Fórum Social Mundial, de uma das conferências importantes, que se chama justamente a Era do Capital Improdutivo e a ampliação das resistências. Ou seja, o Brasil hoje, pouca gente sabe disso, tem 61 milhões de pessoas inadimplentes, sem condições de pagar as suas dívidas, seja para o comércio, seja para os bancos. E isso significa, essas pessoas ficam isoladas, se sentem derrotadas. Agora veja um contingente desse, e elas não entendem o que está acontecendo com elas e com a família delas. Como pagar dívidas com juros estratosféricos de 400%, 500% ao ano? Então, o desemprego, a retração dos investimentos do Estado faz com que esses recursos do orçamento se voltem para pagar a dívida pública, ou seja, esse dinheiro vai para os bancos, para o capital financeiro em nível nacional e internacional. Isso aqui, do meu ponto de vista, explica esse desemprego quase que provocado que aconteceu no Brasil. Manina, com você aí no estúdio. Muito obrigado, Laércio, e muito obrigada também ao Tibúrcio pela participação no nosso programa Fora da Curva. Muito bem, a gente quer contribuir também com alguns dados. Estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam que o desemprego atingiu 12,2% da população brasileira em janeiro de 2018. O país tem mais de 12 milhões de pessoas sem ocupação, e as vagas abertas têm sido direcionadas ao mercado informal. No programa de hoje, nós queremos saber: o Brasil se tornou o país do desemprego? Para responder esta e outras perguntas, nós aqui estamos com a presença da professora do curso de Ciências do Consumo e também de Economia Doméstica da UFRPE, Hortência Albuquerque. Bom dia, seja bem-vinda, Hortência. Muito obrigada e bom dia, e vamos colaborar. Estamos aqui. Estamos também aqui com o nosso companheiro Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, um prazer estar aqui com você. Olha, gente, nós também temos aqui a opinião da economista Jaqueline Natal, do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, do DIEESE, que faz uma análise do ciclo de desemprego no Brasil. Vamos escutar? O Brasil encerrou o ano de 2017 com uma taxa de desemprego de 11,8%.
Essa taxa é considerada relativamente estável em relação a 2016, que foi de 12%. Entretanto, quando nós comparamos ao quarto trimestre de 2012, início dessa série estatística, a taxa de desemprego do país era 6,9%, ou seja, 5 pontos percentuais abaixo da verificada no final do ano passado. Em termos de estimativa, ao final de 2012, nós tínhamos 6,6 milhões de desempregados no país. Em 2017, esse contingente aumentou para 12,3 milhões, um acréscimo de 5 milhões de pessoas no contingente de desempregados. Regionalmente, nós observamos que o Nordeste tem apresentado uma taxa de desocupação, em média, acima da nacional. Em 2017, por exemplo, enquanto a nacional foi 11,8%, a do Nordeste foi 13,8%. Em última instância, isso mede um grau maior de dificuldade da população nordestina em se inserir no mercado de trabalho. Hortência, você concorda com essas palavras de Jaqueline? O Brasil se tornou o país do desemprego? Sim, né? Sim, o Brasil, ele vive desde do momento em que ele se industrializa, né? Essa relação muito perversa com o emprego, né? Essa relação trabalho, o emprego, desemprego, né? E mais perversa ainda se a gente pensar em relação ao trabalho. O trabalho que tem um significado, né, para a vida. Não é só a gente adquirir o recurso financeiro, mas ele dá a possibilidade de a gente construir uma narrativa de vida, ele dá sentido à vida, né? Então, desde o processo de industrialização do país, né, ali no início da década de 30, 20, 30 por aí, a gente tem esse processo perverso, né, com a população. E se a gente pensar na população negra, nas mulheres, isso se torna ainda mais perverso, né? Esse processo de entrada no mercado de trabalho, entre aspas, né, assim. Sérgio? Na fala da professora de Tibúrcio, antes também lá do fórum, Sim. A gente vê que essa questão do desemprego, isso que acaba numa angústia maior, é que parece que é uma coisa estratégica do capital. Sim. Que inclusive o Tibúrcio traz isso bem, né, à tona. Porque a primeira sensação é que parece que houve um descontrole ali na economia e que você não consegue gerar emprego. Mas que isso já é uma coisa muito, muito cruel. Mas ela se torna muito mais cruel quando você vê que é uma questão estratégica do capital, do empresariado de maneira geral, estou falando, claro que não são todos empresários, que acham importante ter uma reserva de mercado, que você possa puxar a massa salarial para baixo, tal, isso. E essa coisa da estratégia fica clara quando a mídia tradicional, a maneira como ela cobre essa questão do desemprego. Aí você vê que é um movimento articulado. Praticamente sumiu do noticiário a palavra desemprego. Você agora desempregado, você é um empreendedor. Então, a Sim. maneira como você trata isso, a escolha das palavras já mostra que... Então, fica bem claro que as pessoas não estão preocupadas com isso, com o que a professora falou aqui, do que representa você ter um emprego e tal. Isso. É apenas uma planilha de Excel, umas estatísticas que você maneja aquilo de acordo com o que for melhor do interesse do capital, do empresariado. Então, a cobertura da imprensa ajuda muito na criação dessa imagem, que as coisas que estão boas. E a sensação que tem, a professora pode até aprofundar isso melhor depois, mas é que esse desemprego, essa taxa que mostra que já é elevada, ela é muito mais, ela impacta muito mais nas populações mais vulneráveis. Se você for ver as estatísticas, digamos, as entrelinhas ali das estatísticas, ou até mesmo do que sai no noticiário, você vê que a gente já falou aqui da mulher, do negro, Sim. mas que há uma diminuição da qualidade do emprego e uma diminuição da massa salarial. As reformas que passaram aqui, né, recentemente, tem cada vez mais fortalecido essa ideia do capital. Quanto mais lucro para quem detém, né, as empresas, o poder, melhor. Né? E uma massa que seja mais moldável, mais, né, que possa ser transformada realmente em apenas mais uma peça para que esse lucro chegue até eles, é o que importa. Só que eu acho que isso é um tiro no pé, sabe? Porque você diminui o poder
de compra, você diminui, e isso vai gerando um efeito de bola de neve, que você vai ter menos gente comprando, você vai produzir menos, você vai gerar menos emprego, desse emprego mais qualificado. Então isso, eu acho que a médio e longo prazo é ruim para o próprio capital, para os próprios capitalistas. Eu queria até contribuir também. A taxa de desemprego varia de 7,7% na região sul e a 13,8% na região nordeste, chegando a 9,4% no centro-oeste e 11,3% no norte. Já no sudeste fica de 12,6%. Com média de 11,8%, a taxa é maior para mulheres, que fica na percentual de 13,4%, do que para homens, que fica no total de 10,5%. Para os que se declaram brancos, a taxa também foi menor, 9,5%, subindo para pretos, 14,5% e pardos, 13,6%, conforme a classificação do IBGE. As desigualdades de gênero e raça realmente fazem parte de todo esse contexto e é o que traz também a economista Jaqueline Natal, do DIEESE, que ela fala sobre as questões da população desempregada no Brasil. Vamos ver o perfil. A população desocupada no Brasil, ao final de 2017, quarto trimestre de 2017, é composta na sua grande maioria por mulheres, 50,7% dos desocupados, por pessoas entre 18 e 24 anos e 25 e 39 anos, ou seja, no auge da sua fase produtiva, que representavam juntos 67% dos empregados, pessoas com ensino médico completo, que representavam 36,5% dos empregados, e pessoas pardas e pretos, segundo a classificação do IBGE, que junto representavam 62% dos ocupados. É importante considerar que o segmento de jovens, de mulheres e de pessoas pardas e pretas, eles normalmente têm uma inserção no mercado de trabalho um tanto mais precária do que a população branca. E mesmo em períodos de crescimento econômico, se percebe claramente que há uma diferença nessa inserção, para pior para esses segmentos populacionais. E a tendência é de que quanto pior o mercado de trabalho, quanto maior a taxa de desemprego, maior a dificuldade de acesso aos postos de trabalho, a tendência é que esses segmentos populacionais eles sejam mais penalizados nesse processo, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Hortência, as desigualdades de gênero e raça empurram as mulheres e pessoas negras para o desemprego, e eu gostaria que na sequência você comentasse também a fala agora de Jaqueline. Pois isso faz com que a gente reflita num mercado que tem uma estética, né? E um mercado que também segue, né, os ritos de uma sociedade baseada no patriarcado. Então a gente ainda, por mais luta que a gente tem, a gente precisa continuar lutando para galgar cada vez mais espaços, né? E inclusive pensando na mulher, né, da gente rever inclusive os papéis sociais que a gente tem na nossa sociedade, no sentido de que a gente continua acumulando atividades, a gente muitas vezes tem um processo de desenvolvimento, né, na educação até crescente, mas a gente fica assoberbada por esses papéis, essas vicissitudes aí sociais que são colocadas pra gente, né, para nós mulheres, né? Quando a gente pensa também nessa estética do mercado, a gente pensa também na população negra. E uma outra questão que a gente precisa refletir também é a questão da própria condução do processo na educação, né? Do processo dos anos de estudo que a gente tem. Sim. Né? As oportunidades que a gente tem na periferia, né, são totalmente diferentes, isso é óbvio, né, das oportunidades que a gente tem para a população branca. Né? Então, quando a gente pensa que antes do menino ou da menina negra, né, entrarem na universidade, eles têm que necessariamente trabalhar. E eles não vão começar no melhor trabalho. O mercado vai empurrar eles para o trabalho informal, o mercado vai empurrar eles para o subemprego, né? E aí a gente começa, não é, um rito, uma luta, na verdade, pela sobrevivência, que empurra cada vez mais essa população, porque ela vai ter que trabalhar para sobreviver. A família está ali precisando, tem alimentação, tem vestuário, tem os itens que, enfim, que a gente acha que é necessário para o cotidiano da gente. Para a gente se sentir bem, se sentir satisfeito na nossa comunidade, nos nossos grupos, né?
para a gente ser aceito, afinal a gente está na sociedade de consumo, né? Acaba que a gente precisa ou desenvolve essa necessidade, enfim. Então, a gente continua nesse processo de luta pela sobrevivência dentro do trabalho informal, dentro do subemprego, e muitas vezes não tem essa oportunidade de progredir, né? Então, acho que a gente precisa refletir nessas questões. E uma outra questão é que a gente acaba que se a gente comparar as estatísticas, dentro dessa própria população há um maior índice também de inadimplência, de questões de superendividamento, assim como em outras classes também. Mas aqui a gente tem um peso muito maior. Sim. Inclusive, né, antes mesmo de Tibúrcio falar, você já tinha comentado aqui que as pessoas não tinham se apercebido sobre essa questão, né, da sobrevivência e também dos endividamentos, né, principalmente dentro dessa população. A gente acaba que gera esse processo, vira um ciclo vicioso, e aí, se você for ver nas estatísticas aqui do PROCON, que a gente tem uma relação mais próxima, né, os maiores causadores de dívidas, né, do superendividamento das pessoas, é o uso de cartão de crédito de terceiros, né? É o vizinho que está ali apertado, mas tem que fazer uma reforma em casa e não tem a grana, está desempregado, mas tem a vizinha que é de confiança e aí sobrecarrega o outro orçamento, enfim. Então são essas estratégias. Aí voltando um pouquinho, que a gente tem para sobreviver, né? E voltando um pouquinho que eu estava falando, dentro da população, né? Dentro da periferia, dentro da população negra, e aí que socialmente o sistema coloca menos acesso, menos oportunidades, acaba que a gente desenvolve aí um laço, né, perverso com a questão do desemprego. Dentro da nossa moral, por exemplo, né, da nossa moral social, ter emprego é muito importante. É muito bem quisto um homem, por exemplo, que tem um emprego, né? Ainda tem essa questão do peso social de se carregar o nome desempregado, né? E que aí muitas vezes criam uma série de desestímulos, e aí tem a referência também dentro do papel social do homem que é o provedor, e aí não tem, enfim, todas essas questões pesam muito na população como consequência, né, dessa política de desemprego, porque é uma política de desemprego que a gente vivencia e que, sim, como foi dito já, não gera lucro, né, gera cada vez mais, alimenta o exército de reserva, e aí faz com que o capital lucre ainda mais dentro desse sistema perverso que a gente vivencia. Muito bem, a gente gostaria de dar as boas-vindas ao professor de Economia da UFPE, Campus Caruaru, Atenágoras Oliveira Duarte. Seja bem-vindo, professor. Grato, agradeço. Peço desculpas pelo atraso, mas subestimei o caos do trânsito de Recife. Né? Olha, professor, segundo pesquisa, 7 em cada 10 empregos gerados são sem carteira assinada, o que pode fragilizar ainda mais a classe trabalhadora, que não vai ter seus direitos reconhecidos nem acesso ao seguro-desemprego, por exemplo. Como o senhor avalia essa situação? Veja, a gente está no meio da maior crise econômica da história do Brasil e não é figura de linguagem, é um fato estatístico. Nem a crise de 29, nem a crise dos anos 80 foi tão grande. Aí com isso, os indicadores sociais, obviamente, pioram e às vezes a gente fica balizado por esse impacto de curto prazo. Mas esses indicadores econômicos, esses indicadores sociais de desemprego e de subemprego no Brasil são históricos. São de toda a história do Brasil. Tem um livro do Caio Prado Júnior, ele começa com um capítulo chamado Sentido da Colonização. O Brasil foi concebido para ser um país primário exportador. E um país primário exportador, quanto menor for o custo do trabalho, mais competitiva é a economia. Não por um acaso, a nossa elite tem uma mentalidade escravocrata. Porque é muito tempo de um sistema funcionando sob essa ótica. E quando você acaba formalmente com a escravidão, a lógica que os salários baixos devem ser a regra se impõe. Nesse contexto, o povo brasileiro, acabou criando mecanismos de sobrevivência. O jeitinho, o subemprego, né? Que se tornou a regra para suportar indicadores de precariedade do trabalho que em outros países, com outras culturas, com outras tradições, não se ia aguentar. Então não é um momento, não é uma situação, não é uma circunstância. É resultado de uma trajetória de longo prazo. Como foi dito aqui, e no caminho pude ouvir também os comentários do quem está falando lá do Fórum Social, no sistema capitalista, o desemprego é algo da lógica do sistema.
mesmo no período chamado período de ouro do capitalismo, que em função da disputa política, né, do acirramento da luta de classe, da organização dos trabalhadores e da disputa geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos, você teve a experiência europeia de melhoria da qualidade de vida, de redução do desemprego, melhoria dos salários. Mas mesmo aí, que foi o período que se teve maior esforço no capitalismo para melhorar os indicadores sociais, você tinha desemprego. Agora um desemprego coberto com generosas políticas de seguro-desemprego. Então, o desemprego é um mecanismo que o capitalismo tem de regulação do salário. E isso é em qualquer capitalismo, em qualquer lugar do mundo. Agora, alguns modelos de capitalismo, isso é mais intenso, isso é mais acirrado, isso é mais... Perverso. Perverso, a palavra está correta, perverso. E é o caso brasileiro. O Brasil está entre os países de maior desigualdade do mundo. Nós somos a 6ª, 7ª economia do mundo, mas em termos de desigualdade, nós estamos... Eu não vi a última estatística, mas a última vez que eu vi estava entre os 10. As 10 piores estatísticas do mundo. Em situação conjuntural de desemprego, nós hoje estamos em 18º, pior indicador, mas em 120 países. Tem 80 países que simplesmente não têm esses dados. Como são países também muito pobres, provavelmente não somos o 18º. Deve ter outros na nossa frente. Mas não é nem esse indicador que eu acho mais perverso. É esse contexto de precariedade do trabalho mesmo. De enorme parcela da população que está subempregada. Veja, o nosso salário mínimo oficial corresponde a algo da ordem de 1/5 do salário mínimo real calculado pelo Diese. Se você pega a Constituição, lê a Constituição e vai aplicá-la, você chega a um salário mínimo. Pois bem, o nosso salário mínimo oficial é 1/5 disso. E ainda há empresário que acha que é muito. Porque a lógica é a lógica da concentração de renda. E aí, como foi bem observado aqui, nós estamos na 3ª grande depressão do capitalismo, mas crise econômica também é um bom negócio. As 400 maiores fortunas do mundo aumentaram de 2007 a 2012. Inclusive aqui no Brasil, né? Inclusive aqui no Brasil. Então há crise para o grosso da população, porque para a nata, a cúpula do grande capital, está sendo um bom negócio, eles não têm o que reclamar. Inclusive utilizam a crise como desculpa para entrar numa agenda ultraliberal de redução de direitos ainda mais intensos. Veja, nós não somos um destaque em direitos sociais. O conjunto da América Latina, na média, considerando a renda per capita, tem situação social bem melhor. Não faz tanto tempo assim que o Paraguai tem um salário mínimo maior que o do Brasil. Agora, nós já estamos numa situação, né, precária e, no entanto, utiliza-se a crise para se passar para um patamar ainda mais precário. A questão do congelamento dos gastos públicos, a destruição da CLT na prática, é isso que se dá. No momento congelada, mas a reforma da Previdência que vai voltar, porque eles não vão abandonar esse projeto. É tudo no sentido de um projeto social de destruição da grande massa. O objetivo aqui é sustentar esse sistema. Teve uma reunião num encontro em Davos, que não me lembro agora, se alguém lembrar poderia me dizer, um dos presentes lá falou, olha, a humanidade só é sustentável para 20% da população. Os outros 80% são excedente. Nossa, terrível. Sérgio Miguel, quer fazer algum comentário? Pegando essa questão desse trabalho cada vez mais precarizado e aquela coisa que a gente estava falando aqui antes de como a mídia quer vender essa coisa como uma coisa de empreendedores. Nós estamos num país agora de empreendedores, assim, para quem lê os jornais. O Estadão, o Jornal Estado de São Paulo, estava olhando aqui, recuperando as coisas antigas. Isso ainda foi... Ano passado eles fizeram um caderno especial, um trabalho especial sobre o brasileiro empreendedor, tal. E mesmo lá dentro, quando eles fizeram, tem alguns dados, algumas estatísticas, é interessante um dado aqui, que essa coisa desse empreendedorismo não é tão glamouroso assim. Pra você ter uma ideia, os números aqui do próprio Estadão. 60% desse pessoal, desses empreendedores aqui, eu estou fazendo sinal de aspas aqui, esses empreendedores, 60% não ganha nenhum salário, na faixa do salário mínimo, não chega a R$1.000. 60% dessas pessoas que trabalham. Eu vejo muito desses empreendedores lá, por exemplo, no município do Cabo de Santo Agostinho, vejo muito empreendedor desse tipo no Recife, que estão lá nas ruas vendendo as suas mercadorias para ganhar o seu dinheirinho e poder comprar alimentos para sua família. Sérgio. Só 10% ganha acima de 2.000 dessas pessoas aqui desse universo que foi estudado aqui, foi objeto aqui da pesquisa. Então, é séria a coisa, não é assim, não é
Então, como quer se passar que a grande mídia... Essa imagem dessa grande mídia, né? Olha, o Ricardo Galvão, para você, Atenágoras, ele pergunta qual o impacto do congelamento dos gastos governamentais no desemprego, sobretudo em Pernambuco. Não tenho números, eu tenho as estimativas, alguns pesquisadores se deram trabalho de fazer algumas projeções, mas há mais dados sobre os impactos na área da educação e na área da saúde. Eu não conheço no momento nenhum levantamento, nenhuma tentativa de estimativa dos impactos no nível geral de emprego, e em especial em Pernambuco. Mas o ponto que nós temos que observar é que, sobretudo em momentos de crise, quem investe é o setor público. O setor privado se retrai. Ao contrário do que do que diz o pensamento ortodoxo na economia, que considera que as pessoas são desempregadas por vontade própria, porque se elas aceitassem um salário menor, elas estariam empregadas. Mas o fato é que por nenhum salário um empresário vai aumentar a sua produção se não tem demanda. Se não tem para onde escoar a demanda, ele não vai aumentar a produção, não importa quão barato seja o trabalho. Então eu não tenho aqui estimativas desse impacto, mas é consensual entre todos os economistas heterodoxos que a retirada do investimento público, a redução, pelo menos, do investimento público na dinâmica da acumulação capitalista tende a ampliar a concentração. Até porque a lógica de se voltar para a economia externa, né, se fortalece dentro desse modelo. Então, se pensa muito em termos de produzir para o público lá fora, que é quem tem mais renda. Então, a ação privada, somando-se ainda com o fato de que com o desenvolvimento tecnológico, há sempre a troca entre trabalho vivo e trabalho morto, ou seja, se demite o trabalhador e se coloca a máquina, se o Estado não intervir no processo, a tendência disso é se acirrar. Então, não se vislumbra, com esse congelamento de gastos públicos, nenhuma melhora nesse cenário. Não virá do setor privado. Seja por essa busca contínua de aumento da produtividade, que reduz o número de pessoas empregadas, seja pelo viés de uma parcela expressiva desse setor privado, está muito focado no mercado externo, seja pela lógica dos salários baixos, o fato é que não se vislumbra nenhuma contribuição por parte desses gastos, redução dos gastos públicos. Professor, o senhor fala aí justamente na questão da baixa qualidade do serviço, né, do trabalho informal e assim mesmo, dos postos de trabalho que aumentam dentro desse campo da informalidade. Existe uma pesquisa no IBGE que coloca também o seguinte, que o país perdeu, e aí eu também passo para você, viu, Hortência, que o país perdeu 3,5 milhões de empregos com carteira assinada no setor privado em 3 anos. Esse aumento da ocupação pelo lado da informalidade vem acompanhado de uma redução no número de empregados do setor privado com carteira assinada. O que aumentou, segundo a pesquisa, foram as ocupações informais e os negócios por conta própria. Hortência, a reforma trabalhista recentemente aprovada pode colaborar ainda mais com a perda de trabalho com carteira assinada no Brasil? E nós, mulheres, como ficamos? Pois é. E aí, mais um atentado, né, contra o nosso desenvolvimento humano, contra o desenvolvimento do nosso potencial, contra a nossa própria sobrevivência, né? Então, quando a gente diminui ainda mais os nossos direitos enquanto trabalhadores e trabalhadoras, a gente joga essa população que já está numa situação marginalizada ainda mais para o fosso da marginalização, né? Então, por exemplo, chega muita gente lá no departamento, né, lá na Rural, pedindo para a gente dar consultoria, sei lá, contribuir para a gestão da economia familiar. E quando a gente vai ver, são pessoas justamente que estão em situação de trabalho informal, de subemprego, que não tem nenhuma relação de garantia de direitos, porque a gente sabe que as vicissitudes da vida estão aí, de repente a gente tem uma doença, de repente a gente, né, um acidente, a gente precisa do Estado ali para prover, não é, a nossa sobrevivência. Porque quem é que vai fazer isso? E aí a gente muitas vezes sobrecarrega outro núcleo familiar, e aí entram, né, a solidariedade aí também da comunidade, enfim, de outros parentes também, mas de fato é mais uma ação que vai contra, na verdade, né, a nossa sobrevivência, vai contra os nossos direitos, vai contra, inclusive, nós mulheres. Eu tenho até um relato, né, de uma amiga próxima que ela estava dizendo: olha, eu não aguento mais sofrer tanto assédio no meu trabalho, eu só estou porque eu tenho um filho para criar.
né? E tá nesse processo, tá sofrendo assédio, mas precisa do trabalho ali e não tem poder, não é? É ilusão a gente pensar nessa relação de poder de negociação. Olha, hoje eu vou precisar passar o dia porque na escola tem evento. Não tem negociação, não tem folga, não tem. Tem que trabalhar, tem que produzir, tem que dar resultado. E mesmo assim, ainda tem uma outra questão. Durante a licença maternidade, só pra gente refletir, né? Durante a licença maternidade, ela perde, né, o cargo. E aí ela assume um cargo mais baixo porque estava de licença e a outra pessoa assume. Então, assim, o que é isso? Né? E aí a gente continua nessa lógica perversa de mercado, como o professor estava falando, essa lógica perversa, né, de exploração mesmo das pessoas. E, inclusive, eu acho que uma reflexão ainda maior que a gente precisa fazer, às vezes precisa viajar, delidar um pouquinho, né, de tirar o próprio sentido do ser humano, né, da nossa humanidade, porque a gente acaba que vive em busca de trabalho, porque a gente tem que ter dinheiro, mas enquanto vida, em que momento a gente vive? A gente está sempre sofrendo, a gente está sempre, né, nessa situação de insegurança, porque a pior coisa do mundo é a gente estar em uma situação de vulnerabilidade. A gente vai para o trabalho informal porque é o que nos resta, né? Mas se a gente for perguntar pessoa por pessoa se ela quer estar no trabalho informal, ela não vai querer estar no trabalho informal, ela vai querer ter segurança de que todos os meses ela vai ter, né, o seu salário e um salário que dê conta da vida. Que não dá, a gente recebe menos de um quinto. Justamente. Né, professor? É justamente isso, né? Que dê conta. Então, como é que a gente vai pensar educação, saúde, moradia, lazer, né? Alimentação, vestuário, enfim, todos os itens da vida, se a gente recebe, como o professor bem colocou, 1/5 do salário ideal. Ou do salário que iria dar, né, dar conta de fato da vida. E falando de uma família, falando de todas as necessidades peculiares que a gente tem. Muito bem, olha, nós estamos nos aproximando do final do nosso programa, mas antes a gente gostaria de saber de vocês, então, o que a sociedade precisa fazer para enfrentar o desemprego e para que os direitos trabalhistas sejam respeitados. E aí a gente já pede a vocês as considerações finais. Professor Atenágoras. Bom, não é no varejo, é no atacado. É em questão de mudança do modelo como um todo. O modelo econômico, o modelo social. Não adianta querer resolver nos efeitos, mas tem que ir na origem mesmo do modelo. E aí você tem que construir um modelo segundo outra lógica. Um modelo que seria voltado a atender necessidades das pessoas e não numa acumulação infinita de capital. E aí não existe uma medida que salve. A gente tem um costume, talvez até para uma certa tradição meio messiânica, de achar que não, uma única bandeira, uma única medida salva. Não, é um pacote grande de coisas. Mas tudo passa pela organização da sociedade. Ou a sociedade se organiza para poder se articular na contínua defesa dessa pauta, desse programa, desse modelo, que esteja voltado a atender necessidades, ou seja, reduzir drasticamente o desemprego, visando desemprego zero. É possível você construir uma sociedade com desemprego zero. Desemprego zero, elevação do nível de renda, aumento da oferta de bens públicos. Bem público é educação pública, é saúde pública, é transporte público. Tem uma cidade na Alemanha, que agora eu perdi o nome, que foi uma notícia que passou no jornal, que instituiu o transporte gratuito para poder desestimular as pessoas a andarem de carro e com isso diminuir o impacto ambiental. Se você elege outras prioridades, é viável você fazer isso. É uma questão de que modelo você está construindo. É fácil? Não. É rápido? Não. Agora, se você tem a decisão política e a organização da sociedade para ir em busca dessa agenda, é possível sim. Você vai encontrar países, povos que conseguiram em graus diferenciados muito de melhoria da qualidade de vida, mas não de graça. Não existe nenhum caso que tenha sido resultado pela natural custo das forças de mercado. Isso não existe. Em todos os cantos do mundo que houve melhoria de qualidade de vida, foi porque a sociedade se organizou e brigou muito para poder conseguir conquistar isso. O Fórum Social Mundial está aí justamente nessa perspectiva, né, da gente estar analisando essa situação que é global, mas que a gente possa ser essa referência e resistência para que as coisas melhorem. Hortência? Eu acho que primeiro é acreditar que é possível mudar, né? Acho que a gente vive, eu acho que como, né, a gente colocou aqui também, a mídia tradicional conservadora aí coloca muito a desesperança ou a esperança, né, pelas vias informais, enfim. Mas eu acho que a gente precisa acreditar que essa mudança é possível e acreditar que a nossa organização, como o professor falou, é fundamental nesse processo. A gente precisa se organizar, não é, politicamente, a gente precisa ter
a clareza de tudo isso que está acontecendo, aí eu falo da grande população, a gente precisa ter clareza desses dados, a gente precisa ter clareza, não é, desse sofrimento também, para entender que não é só a gente que está sofrendo, tem uma coletividade e que junta tem um poder sim de fazer essa mudança, de pressionar, inclusive de montar políticas, de pensar outras formas de sistema, né? Uma outra forma, um outro caminho, um caminho alternativo. Um outro mundo é possível. Bom, o programa de amanhã com Paula Reis, vocês terão o tema Quem perde com o desinteresse na política. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a você que ficou acompanhando a gente nessa última meia hora. Hoje, às 9 horas da noite, aqui na nossa rádio pública, vai ser retransmitida a nossa programação. Nos trabalhos técnicos, nós agradecemos a Marco Antônio, nos estudos nas redes sociais, Ana Sofia e Victor Aguiar. A produção desse programa de hoje foi da Marco Zero Conteúdo, Sérgio Miguel, e também na coordenação Ana Veloso. Muito obrigada a todos e a todas. Até amanhã. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.